Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 5 de abril. Os 2 detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró foram recapturados e levados de volta ao Presídio de Segurança Máxima depois de 50 dias de buscas. Os 2 chegaram ao Rio Grande do Norte na madrugada de hoje. Os 2 fugitivos chegaram ao Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, após serem encontrados em Marabá, no Pará. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e 4 homens que os ajudavam na fuga foram presos nesta quinta-feira. Com o grupo foram apreendidos um fuzil com 2 carregadores, dinheiro e 8 celulares. O Ministério da Justiça afirmou que os fugitivos queriam ir para o exterior. Eles foram levados de avião até o estado e desembarcaram em Mossoró, onde seguiram para o Instituto Técnico Científico de Perícia para realizarem exames de corpo de delito. Os detentos retornaram ao presídio, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. Segundo o Ministério da Justiça, os 2 ficarão em celas separadas e sob constante monitoramento. Foram 50 dias de buscas em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Rogério e Deibson fazem parte do Comando Vermelho e fugiram da prisão no dia 14 de fevereiro. A fuga dos detentos foi a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal. Segundo as investigações, eles usaram ferramentas de uma obra que estava sendo feita na penitenciária para abrir uma passagem e cortar cercas de arame. Formada por autoridades locais e federais, a Força Tarefa teve ao todo 500 agentes, entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. No total, ao longo da operação, 14 pessoas foram presas por suspeita de ajudar os fugitivos, incluindo os fugitivos e os 4 homens detidos durante a recaptura. E nós voltamos a falar sobre a prisão do ex-jogador Robinho, porque a defesa dele apresentou hoje um pedido ao Superior Tribunal de Justiça para que a pena de 9 anos de prisão por agressão sexual imposta ao ex-jogador seja reduzida para 6 anos, com a possibilidade de cumprimento em regime semiaberto. Os advogados de Robinho alegaram que a pena deve seguir o que estabelece o Código Penal brasileiro e não os parâmetros da Itália, onde o crime foi cometido em 2013. A sentença final aconteceu em março deste ano e, por 9 votos a 2, o STJ permitiu que Robinho cumprisse a pena imediata no Brasil. A Petrobras voltou a ser assunto diante de especulações sobre a permanência ou retirada de Jean Paul Prats da diretoria da estatal. Mas o presidente Lula adiantou que não tomará nenhuma decisão apressada, já que uma mudança às pressas poderia afetar a saúde financeira da empresa. O futuro de Jean Paul Prats passou a ser questionado após seu embate com integrantes do Conselho de Administração da Petrobras e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O conflito envolve diversas discussões, incluindo o pagamento de dividendos extraordinários, o que foi uma espécie de gota d'água na relação turbulenta entre Prats e Silveira. No início de março, o Conselho de Administração da Petrobras, sob influência do governo, barrou o pagamento de 43 bilhões de reais em dividendos extraordinários, referentes ao 4º trimestre de 2023. O dinheiro foi enviado para um fundo a ser usado para a remuneração dos acionistas, mas sem prazo definido de pagamento. A decisão levou as ações da petrolífera a derreterem mais de 10%. Em meio às diversas especulações sobre a possibilidade de troca no comando da Petrobras, uma conversa aconteceu entre Prats e o presidente do BNDES e ex-ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Mercadante teria dito a Prats que Lula o sondou para assumir a estatal, caso o atual presidente não esteja mais em condições de permanecer no cargo. E nos destaques internacionais, hoje pela manhã, um terremoto atingiu o estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e foi sentido em Nova York, além das cidades de Filadélfia e Boston.
Inicialmente, o Centro de Pesquisas Geológicas americano registrou uma escala de 4,8 na magnitude do tremor, intensidade essa que é considerada alta e rara. A profundidade do terremoto foi de 5 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Uma profundidade baixa e que inclusive está relacionada à intensidade do tremor. O fenômeno chegou a ser sentido durante a reunião do Conselho da ONU sobre a situação na faixa de Gaza. A Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos afirmou que o terremoto deve provocar pequenos atrasos de até 45 minutos em voos com destino à cidade. Não há registro de danos ou vítimas. A presidente do Peru, Dina Boluarte, compareceu diante dos promotores pela primeira vez hoje para depor sobre o escândalo Rolex Gate. A chefe de Estado peruana é investigada pelo crime de enriquecimento ilícito ao supostamente não declarar relógios de luxo Rolex e outras joias. Os promotores pediram que Boluarte mostre os recibos ou explique a origem dos artigos, caso realmente os possua. Autoridades realizaram buscas na casa e no gabinete da presidente no último dia 30 de março, mas não encontraram a suposta coleção, que contaria com pelo menos 3 relógios Rolex. O governo tem esperança que o depoimento de Boluarte ponha fim ao escândalo, que já provocou 2 pedidos de destituição apresentados pela oposição de esquerda. As 2 moções de impeachment foram rejeitadas pelo Congresso peruano na quinta-feira. E milhares de pessoas prestaram homenagem hoje em Teherã aos 7 trabalhadores humanitários que acabaram mortos em um ataque contra o consulado iraniano na cidade síria de Damasco, atribuído a Israel. Em meio a gritos de morte a Israel e morte aos Estados Unidos, a multidão participou de um cortejo fúnebre que ocorreu sem incidentes no centro de Teherã, coincidindo com o Dia de Jerusalém, que é comemorado na última sexta-feira do Ramadã em vários países, em solidariedade com os palestinos. Os caixões dos 7 membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica Iraniana, foram posicionados em uma das principais praças da capital. O guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu na quarta-feira que Israel será esbofeteado pelo ataque de Damasco e advertiu que seus esforços na Síria não os salvarão da derrota na guerra de Gaza contra o Hamas. O ataque de segunda-feira, que segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, causou 16 mortes, é o 5º atribuído a Israel na Síria em apenas uma semana. As forças israelenses não confirmaram a responsabilidade, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que seu país está agindo contra o Irã e seus aliados, defensiva e ofensivamente. E por hoje é só, essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!